eu tive um grande privilégio, que foi o de falir. Por que eu estou falando que é um privilégio? Porque eu escolhi que fosse um privilégio, já que eu foquei no aprendizado. E uma das coisas fundamentais para que as pessoas confiem em você e te nomeiem como líder é elas perceberem que genuinamente você está preocupado com elas. Sem dúvida. Nada inspira mais a você falar, pô, você é meu líder, se você percebe que, pô, você é uma pessoa que elogia em público, chama atenção no privado, corrige sempre no privado, não fica expondo a pessoa desnecessariamente, porque quem não está errando é porque não está tentando. E aí se você tem uma cultura que pune o erro, Perfeito. você na verdade tem uma cultura de baixíssima inovação. Olá, seja muito bem-vindo ao CNP in House, aquele podcast que a gente vai falar sobre cultura, gestão, mas de verdade, sem mimimi, daquela maneira que a gente gosta. A gente está aqui nesse momento, na nossa segunda temporada, e uma segunda temporada que a gente vai falar de estratégia. A gente já começou porradeiro e hoje eu sigo nessa linha com um convidado de primeiríssima mão, assim. Esse convidado, ele de fato, ele conseguiu mostrar pra gente tudo que ele vem construindo. Mas ele vem construindo, crescendo, ele vem trazendo pra gente uma visão estratégica de negócios. Eu tenho a honra de comandar esse podcast, sou Marcela Zaiden, fundadora da CNP People Solutions, e hoje aqui comigo eu tenho também a honra de ter Sérgio Zimmermann. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Marcela, é um prazer estar aqui. E vamos levar um papo gostoso aqui. Ah, não tenho dúvida disso. Antes da gente começar, obviamente, né, Sérgio, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho da tua história, contasse um pouquinho de quanto tempo aí de carreira, de gestão, de desafios que você já passou para o público poder aprofundar e mergulhar junto comigo e ter tanta clareza da potência que eu tenho aqui na minha frente. Boa. Bom, eu vou tentar fazer bem sintético aqui, porque senão o podcast vai inteiro só nisso. Mas eu nasci no bairro do Brás, nos fundos de um comércio. Minhas primeiras atividades comerciais foram com 9 anos de idade. Eu brinco que meu pai seria preso por abuso de trabalho infantil. Aos 18 anos eu tive minha primeira atividade empreendedora, que foi quando eu fui fazer animação de festas como palhaço salsicha. Depois de fazer animação de festas como palhaço, eu fui para a área de buffet infantil, fazendo barraquinhas de pipoca, algodão doce, festas a domicílio, depois uma adega, depois um mercadinho de bairro. Foi avançando, né, nos negócios. Depois um atacado de alimentos, que depois virou um atacado de alimentos e perfumaria. Esse atacado começou literalmente do zero em 1991. E em 2002, 10, 11 anos depois de fundar o atacado estava grande, tinha 600 funcionários já. E aí eu tive um grande privilégio, que foi o de falir. Por que eu estou falando que é um privilégio? Porque eu escolhi que fosse um privilégio, já que eu foquei no aprendizado. Sim. É claro que falir é muito ruim sobre o aspecto material, sobre o aspecto jurídico, mas quando você escolhe o aprendizado, falir é um bom negócio. Sim, sim. E aí, é olhar o copo meio cheio, né? Exatamente. O que eu consigo extrair desse momento. E aí, após a falência, eu tinha um imóvel locado na Marginal Tietê, na Vila Guilherme, para recomeçar a vida. E lá eu recomecei montando a primeira loja pet, cujo único objetivo era sustentar meus 4 filhos. Então o nome dessa loja já mostrava que eu vim disposto a ter uma loja. Pet Center Marginal. O nome já dizia o que fazia, Marginal já dava o endereço. É aqui. E era para ser ali. Só que aí a questão do empreendedorismo... É o bichinho do empreendedorismo. É o bichinho do empreendedorismo. Você fala, pô, mas está dando certo. Depois de 1 ano e pouco, né? Comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, pô, mas se eu acertei uma, por que eu não tento 2? Aí você faz a segunda, faz a terceira.
Bom, eu cheguei a 27 lojas sozinho. No final de 2013, eu vendi o controle da companhia, vendi 50% mais uma ação para um fundo americano, o Warburg Pincus, fundo de Private Equity. Foi uma das melhores decisões de vida que eu tomei, porque a partir disso eu evolui bastante na gestão do negócio, porque era uma empresa familiar e passou a ser uma empresa profissionalizada, com governança. Eu comecei a aprender o que é trabalhar com um fundo, o que é trabalhar com uma empresa que tem recursos financeiros e que primeiro estrutura para depois crescer. Porque quando você é empreendedor, normalmente primeiro você cresce para depois estruturar. Né? Então, o progresso depois ordem depois progresso, e a gente fica nessa. Isso, por uma questão muito pragmática de você às vezes não ter recursos para estruturar antes. Só que quando você tem o suporte de um fundo, quando você tem o suporte de um caixa robusto, você se permite inverter a ordem, e eu aprendi os benefícios dessa inversão de ordem, que podem ser bastante interessantes. E aí a gente viveu um novo ciclo de crescimento que durou esse período com fundo foi de 2013, final de 13 até final de 2020, quando o fundo completou o seu ciclo fazendo IPO. Então aí a gente teve um novo momento aqui só que fazendo o IPO como empresa, ele pegou com 27 lojas, o IPO foi feito com, lembra agora, 200 lojas. Do zero ao exit literal, né? Ao IPO. Ao IPO. E aí de 2020 para cá, a gente já sem o fundo e como empresa pública, a gente vem com um novo desafio agora, que é anunciada a fusão com a Cobasi, que é um novo capítulo da nossa história. Essa nova empresa combinada vai ser uma empresa com quase 500 lojas, mais de 7 bilhões de faturamento, e a gente só agora está no aguardo de uma confirmação da decisão preliminar do CAD, que foi a decisão da superintendência, onde essa fusão foi aprovada sem restrições, e a gente agora aguarda o parecer do tribunal confirmando ou remediando essa decisão. Mas a gente está bastante tranquilo e confiante, porque a gente sabe que essa transação, sobretudo, ela vai beneficiar demais o consumidor. Zero dúvida disso, porque quando a gente tem duas potências se encontrando, a gente faz com que o consumidor ele consiga ter mais acesso, mais visibilidade de oportunidades, até porque, Sérgio, é um ponto que eu queria te trazer. Tá claro pra gente que você não está construindo apenas um negócio. Você está construindo um ecossistema. Sim. Como que é a tua visão dessa construção de ecossistema? O que você vê de oportunidade dentro desse ecossistema para você construir esse futuro desse conglomerado? A visão aqui, Marcela, ela parte do princípio de entender a cabeça do consumidor. Perfeito. Então, quando você entende a cabeça do consumidor, você entende a jornada dele. E como é que é a jornada de um consumidor que tem um pet? Ele gostaria de encontrar todos os produtos e serviços no mesmo local. E como é que você consegue atender isso? Criando o melhor ecossistema possível para que ele, dentro de uma mesma plataforma, possa fazer isso. Naturalmente, esse trabalho ele está em construção, porque a gente já direciona, talvez aí 85%, 90% das necessidades de um tutor, mas ainda faltam aqueles 10%, que é uma cauda mais longa, especialmente na parte de serviços, que a gente espera nos próximos anos fechar esse gap. E aí, nesse momento, Sérgio, o papel do CEO ele é um papel extremamente importante e relevante, que é o papel, ainda mais num processo como esse, que é um processo que a gente está acompanhando, vem para o mercado. Como que você se posiciona, para trazer a tranquilidade, assim como você está trazendo a tranquilidade, que vai ser um processo que vai se finalizar muito em breve com sucesso, porque é o melhor para o consumidor. Como que você se posiciona também como CEO para mostrar essa visão e essa estratégia para o time e para o mercado? Porque vocês estão ditando tendência para o mercado, vocês estão dizendo para onde o mercado vai. Como é que é o teu papel hoje dentro desses desafios? Lembrando que eu tenho um papel duplo, porque eu sou o CEO da companhia e sou membro do conselho. Bacana. Então, as estratégias,
como uma empresa com uma boa governança como a Petz tem, a estratégia ela é debatida e aprovada dentro do ambiente de conselho. E o CEO deve ser um bom executor dessa estratégia. Porque quando o CEO se mete a fazer estratégia sem ouvir o conselho, não dá certo. Ou quando o conselho se mete na execução, também não dá certo. Cada um na sua cadeira. Cada um na sua cadeira. Por acaso, eu tô nas duas, então eu sei que eu tenho dois lugares para uma hora estar propondo e discutindo estratégias, e outro momento é o momento da execução delas. Como CEO e como um bom executor de estratégia, para mim, a melhor forma que eu encontrei ao longo da minha vida de fazer as pessoas remarem para a mesma direção é explicar para as pessoas o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo, onde nós queremos chegar. Então, quando as pessoas entendem o porquê, a pergunta que você fez, por que de um ecossistema? Não adianta a gente criar um ecossistema e as pessoas que estão lá para remar numa mesma direção não entenderem sequer por que a gente comprou a Zidog, por que a gente comprou aqui um Cidadão, por que comprou a Petix, por que a gente investe num blog como Cansei de Ser Gato. Tem uma razão por detrás, mas precisa ficar claro também para o time interno isso. Você trouxe um papel que é fundamental, que é como que eu sento na cadeira de CEO, como que eu sento na cadeira de membro do conselho e como que eu ocupo com muita clareza de papel e responsabilidade minhas atividades em cada uma delas, Exato. né? Acho que esse é uma dificuldade para toda empresa que passa por um processo de crescimento. Venho acompanhando algumas empresas inclusive, Sérgio, num processo de construção de conselho, onde a gente tem ali o fundador passando por esse momento de sair de fundador, passar a ser muitas vezes membro desse conselho e ter uma transição. Como que você hoje, como que você lidou com essa transição? O que você deixa de dica para quem está nesse processo de transição, ou mesmo quem vai ocupar essas duas cadeiras? Como que você vê o grande papel ali desse CEO não atrapalhando o papel de membro do conselho, mesmo sendo dois chapéus na mesma cabeça? Sem dúvida. Bom, o que eu vejo aqui é uma palavra para te responder essa pergunta, uma palavra-chave seria a palavra aprendizado. Você precisa estar com a mente disposta a aprender coisas que você não sabe. Como eu disse, eu montei a primeira loja. Eu não sabia como é que era ser gestor de uma empresa com lojas em vários estados do Brasil. Eu não sabia o que era ser sócio de um fundo de private equity. Eu não sabia o que era ser CEO me reportando a um conselho. Eu não sabia o que era ser presidente de uma companhia aberta. Mas todas essas coisas, eu não fiz curso para saber. Eu simplesmente tive uma vontade genuína de aprendizado. E o aprendizado pode fazer parte você fazer um curso, mas pode fazer você entender como é que outras empresas funcionam, como é que pessoas mais experientes entendem isso, para que você possa entregar o melhor. Então, por isso que eu disse que até quando eu tinha 27 lojas, era uma estrutura familiar onde o feeling era talvez reinava. Uma das características mais importantes. Eu, para escolher um ponto, eu ia para o imóvel que estava disponível para locação, olhava para o imóvel, olhava para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita, olhava para o movimento da rua e intuía quanto que aquele imóvel tinha potencial de venda, qual era o aluguel, fazia uma conta na cabeça se aquilo fazia sentido ou não, e dava um sim ou dava um não. E funcionou super bem. Só que funcionou super bem para 27 lojas. Perfeito. Não funcionaria bem para 300 lojas. Perfeito. E aí, depois que um fundo entra, que a gente profissionaliza, aí a gente vê que o feeling continua sendo importante, mas não mais como essência, sim como tempero. Então você deixa a metodologia, a ciência ser a essência, mas o feeling é muito importante, mas é o temperinho do negócio. Porque se for só ciência, vira insonso, vira commodity, porque aí todo mundo lê o livro lá e vê como é que faz. Então, a intuição continua sendo muito importante, mas ela não pode ser o único fator de sucesso de uma companhia. Isso é
gigante, assim, é um baita insight, porque a gente tá cada vez mais acostumado a ter dualidade, né? Ou você é só ciência, ou você é só feeling, e aí a gente fica nessa, não, eu, por exemplo, gosto muito de dados, e eu tenho, pra mim, e tenho cada vez mais compartilhado essa visão com gestores da área de pessoas, que olha, pessoas também, você precisa ter essa visão de dados. Sim. A gente não precisa ficar falando de pessoas só no feeling. Isso. E eu gostei dessa visão do tempero ser o feeling, porque a gente começa a quebrar essa dualidade. E aí você trouxe também aqui, compartilhou vários insights importantes sobre o teu aprendizado, né? Que é o que a gente chama ali do 70, 20, 10. 70% claramente do teu tempo você aprendeu na prática. Levantando, olhando, entendendo como é que tá essa rua, quanto que tem de movimento. 20% trocando com mentores, com pessoas mais experientes. E 10% com certeza você sentou em lugares estratégicos. Hoje, você tem clareza da tua liderança. O que você espera dentro da Petz, Sérgio, de um líder? O que o líder ele tem como responsabilidade ali dentro do dia a dia da Petz? Um dos conceitos que mais impactaram minha visão de liderança foi um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Monge Executivo. E quando veio aquele conceito de liderança servidora, aquilo fez muito sentido para mim, porque intuitivamente eu acreditava naquilo, mas eu não tinha a clareza da história da pirâmide invertida. Onde eu, como CEO, as pessoas não estão lá para me servir. Eu estou para servir as pessoas. E nessa pirâmide invertida, se todo mundo tem essa noção que um diretor está lá para servir os seus gerentes, o gerente está lá para servir a sua base, a base vai estar liberada para entender que está lá para servir o consumidor. Então, quando eu tive essa clareza de que numa organização tradicional, com pensamento, digamos, um pouco mais não voltado ao cliente, ele é uma organização que está todo mundo olhando para cima no sentido hierárquico. E aí está todo mundo olhando para o CEO. E numa organização que é a que eu tento construir, porque é difícil, mas é uma organização que ninguém olha para o CEO. Na verdade, é o CEO que está olhando para todo mundo e é exatamente o triângulo invertido, onde está todo mundo olhando para o consumidor. Que legal. E aí você, portanto, ao invés de ser o subordinado olhando para o chefe, é o chefe olhando para o subordinado. Então, o que eu espero do líder? Eu espero que um líder seja aquele que genuinamente seja preocupado com o seu subordinado hierárquico. Porque a Petz, ou qualquer empresa do mundo, ela tem a possibilidade de dar cargos para as pessoas, mas ela não consegue dar o cargo de liderança. Liderança é uma característica que a pessoa ou ela vai desenvolver, ou ela tem, ou ela não tem, mesmo que ela tenha o cargo. E aí é muito normal, às vezes, gerente de uma loja que não é o líder da loja. E provavelmente vai ter outra pessoa que tem um líder. Porque tem uma pessoa que tem características de liderança que ela acaba assumindo na prática a liderança. E uma das coisas fundamentais para que as pessoas confiem em você e te nomeiem como líder, é elas perceberem que genuinamente você está preocupado com elas. Sem dúvida. Nada inspira mais a você falar, pô, você é meu líder, se você percebe que, pô, você é uma pessoa que elogia em público, chama atenção no privado, corrige sempre no privado, não fica expondo a pessoa desnecessariamente. Então, quando você toma atitudes de cuidado e, ao mesmo tempo, dá feedbacks duros para que a pessoa desenvolva, mas a quem interessa, ou seja, a própria pessoa, sem fazer teatrinho para que os outros fiquem assistindo, provavelmente você está construindo aí uma liderança forte. A gente fala muito, Sérgio, dentro da CNP sobre o crescer dói, né? É inclusive um dos nossos valores. A gente entende que o crescimento ele passa, por exemplo, por feedbacks claros, duros, diretos, objetivos. Mas mais do que isso, o que eu consigo sentir na tua fala, em tudo que você compartilha, é muito clareza da tua cultura. A clareza de uma cultura 100% voltada hoje para um consumidor, que vai olhar para o que esse consumidor precisa de uma maneira muito cuidadosa e atenciosa. O que para você hoje não é negociável na tua cultura e como que você vê isso impactar diretamente lá na ponta?
Não, excelente ponto aqui, porque tem uma certa frequência, né, se falar sobre cultura forte, como é que é a sua cultura e tal. Eu desenvolvi ao longo dos anos uma visão muito clara sobre o que é cultura. Eu acho que existe um núcleo da cultura e existe um todo da cultura. O núcleo, para mim, ele é inegociável. E tem o periférico que ele deve ser adaptável. Perfeito. Esse núcleo que eu estou chamando de não negociável é o que as pessoas poderiam chamar de valores da companhia. Os valores que estão dentro da cultura são inegociáveis. Agora, o resto da cultura, ela deve evoluir na linha do tempo. A cultura da Petz, ela foi mudando. Se pegar o que era a cultura dos primeiros tempos da Petz, porque a cultura hoje é uma empresa absolutamente diferente. É maturidade, né? E com a fusão vai ter outra transformação cultural. Então, a cultura, ela evolui, a cultura, ela se adapta a novos tempos, mas existe um núcleo dessa cultura que deveria ser inegociável, que é o que eu chamo de valores. E no caso da Petz, o que é esse núcleo que para mim é inegociável? Por exemplo, o cliente no centro das nossas decisões. Isso é um núcleo da cultura que, aqui não tem negociação. Aqui, todo mundo vai ter que entender que é assim que funciona. Exatamente. Tem uma outra coisa que para mim que é absolutamente negociável, que está no centro dessa cultura, que desde a primeira loja até hoje sempre foi a mesma coisa. Respeitar uns aos outros. Parece uma frase chavão, mas quando eu falo respeitar uns aos outros, é uma coisa assim de você tratar um cliente com um carrinho cheio bem, é normal, todo mundo faz. Eu quero saber como é que você está tratando um cliente quando ele vai fazer uma troca, que ele já não tem mais, ele já deu o dinheiro para você. Como é que você está tratando esse cliente? Então, isso é inegociável, isso é respeitar um cliente. Não é respeitar quando ele está comprando, é respeitar quando ele, aspas, está trazendo um problema, que eu sempre defendo que quando um cliente traz um problema, na verdade ele está dando a oportunidade de você se diferenciar no mercado. Né? Essa é uma visão prática, que a gente fala bastante, né? Quando a gente fala de cultura, e eu concordo contigo, cada vez mais o tema cultura tem sido debatido, o que do ponto de vista de uma empresa que olha para pessoas de cultura é excelente, mas também é importante que seja educado da forma certa. Uhum. E a gente sabe que as pessoas, elas têm cada mês mais tentado vender complexidade para aumentar o preço das coisas. Uhum. E eu acredito que quanto mais simplicidade a gente traz, melhor fica para a gente entender. E você agora deu uma aula de simplicidade de cultura. Uhum. Você tem aquilo que é inegociável, que são os teus valores, e tem a adaptação. Que essa adaptabilidade, ela é extremamente fundamental quando a gente pensa que a Petz, que cresceu lá como Pet Center Marginal, é outra hoje. Que vai ser outra daqui a 5 anos. E ela vai se transformando. Essa cultura, ela é mutável. A clareza, e mais do que a clareza, essa abertura que você está trazendo para entender, gente, vai ser mutável e tá tudo bem. Uhum. A gente tem só que acompanhar isso. É a inteligência estratégica, né, de cultura, que é algo difícil. Sim, é o que às vezes no processo de fusão é muito normal até perguntar, e o choque de culturas? Eu não vejo uma preocupação com choque de culturas se a gente estiver falando no periférico, porque no periférico, com certeza, a Cobasi tem um jeito de fazer, a Petz tem um outro jeito de fazer as coisas, e a gente perfeitamente pode se adaptar a um novo modelo e ter um modelo que não é nem a cultura Petz, nem a cultura Cobasi no periférico. Onde eu me preocupei em alinhar para que não haja choque nesse núcleo, ou seja, nos valores. Se eu sentisse nesse processo de fusão que a Cobasi não é uma empresa que também tem esse valor de o cliente no centro, ou na questão do respeito, ou em outras coisas, aí sim acho que a gente teria um problema mais grave para tratar nessa fusão. E esse é um ponto que a gente vê muito, em sociedade, Sérgio. Uhum. Muito sócio que tem valor de núcleo duro diferente. E aí não adianta. Isso impacta na empresa como um todo, isso impacta no dia a dia, isso impacta na liderança e muito processo, cada vez mais, de parceria, de fusão, e que não olha para essa cultura com um olhar que tem que ser visto, de aprofundamento, de entendimento. É o que você falou. Olha, se eu visse que esse núcleo duro, ele não era algo que a gente tinha em comum, não ia funcionar.
Talvez até para simplificar para quem está nos assistindo aqui. Perfeito. Imagine você, porque isso que a gente está falando não é só para uma empresa grande, é para qualquer estágio, para qualquer empresa. Então imagina que você faça sociedade com uma pessoa sem estar preocupado em ter alinhado valores. E aí o que acontece? Você tem lá o seu comércio pequeno, aparece uma carga desviada. E o cara vem oferecendo pela metade do preço. Pode ser que seu sócio fale, pô, a gente tá aqui para ganhar dinheiro. Fala assim, pô, se a gente não comprar, o outro vai comprar. Pô, qual é o problema? E você fala, pô, mas não, eu não posso sustentar a indústria do roubo, isso aqui seria um absurdo, isso aqui é uma violência. Então, veja que se você não tem alinhamento de valores, a sociedade, mesmo que seja uma empresa muito pequena, pode ser desastroso se você não tiver esses cuidados. Eu dei um exemplo prático de como numa situação dessas, assim, pode ser desastroso essa falta de alinhamento. Sérgio, acho que além de prático, eu tenho certeza que foi um exemplo real. Sim. Eu tenho absoluta certeza que em vários comérciozinhos devem passar todos os dias por essa situação que você passou. Pensa que quando cada vez mais a gente tem conversado, entendido e tentado trazer essa visão para os pequenos e médios empreendedores que ouvem a gente e que precisam sim dessa diretriz. E mais do que isso, que eu acho que é legal, a gente fala muito sobre vulnerabilidade enquanto líder. Você me parece, até pelo teu líder servidor, que tem essa visão de vulnerabilidade enquanto liderança para dizer o que sabe, o que não sabe, o que aprendeu, o que errou. Tem algum erro teu que você olha para trás e diz assim, eu apostei nisso aqui e alguém dizia para mim que não deveria, mas eu apostei. E como é que foi isso, assim? Pra gente tentar trazer esse viés para um empreendedor que tá ouvindo a gente, de que, olha, você vai errar. Em alguns momentos você vai trazer essa visão que é só tua, mas tá tudo certo. Como que a gente lida com isso? Aqui você tocou num ponto importante. Primeiro assim, né, que tem gente que acha que é um crime e fala não sei. Eu, ao contrário, acho que quando eu respondo para alguém não sei, na verdade eu estou validando todas as outras respostas que eu dei. Porque quando a pessoa adquire confiança, que se você responder alguma coisa é porque você sabia, e quando você não sabe, você não tem problema nenhum em falar não sei. Uma pessoa que, aspas, sabe tudo, você deveria desconfiar que tem algo errado. E aí você pode ficar inseguro se todas as respostas estão certas ou não. Agora, existe uma coisa que faz parte também da cultura da Petz, que eu procurei preservar ao longo de todo o tempo, que é uma coisa que, como gestor, eu acredito muito, que é a cultura do erro. Eu acho fundamental errar. Perfeito. E eu fico preocupado se eu tenho principalmente pessoas em cargos mais altos na companhia que não estejam errando. Porque quem não está errando é porque não está tentando. E aí se você tem uma cultura que pune o erro, perfeito, você na verdade tem uma cultura de baixíssima inovação. Porque eu não vou nem trazer algum exemplo aqui, porque são inúmeros erros que eu cometi. Graças a Deus eu cometi muitos erros. Só que também o que fez o sucesso foi, primeiro, tirar aprendizado desses erros. E segundo, ter tido muitos acertos também. Como que você faz esses aprendizados de forma, pensando aqui no teu dia a dia, para quem está ouvindo a gente, tem alguma metodologia que você utiliza ou regras básicas para compartilhar esses aprendizados? Eu acho que, de certa maneira, um pouco desestruturado, acho que poderia ser melhor endereçado, mais metodologicamente falando, melhor endereçado isso, mas o que a gente sempre procura fazer é o seguinte: tem ideia, testa, faz o piloto e erra pequeno. Para quando tiver a ideia e der certo, aí você escala o acerto grande. Perfeito. Então, se a gente pegasse a história da Petz hoje, você teria provavelmente uma quantidade de iniciativas que não deram certo maiores do que as iniciativas que deram
uma quantidade maior de iniciativas que deram errado do que as iniciativas que deram certo. Por quê? Porque você testa várias coisas. Mas por que então a empresa tem sucesso? Porque todas que deram errado, a gente foi pequeno, viu que não dava e desistiu rápido. Perfeito. E quando deu certo, a gente escalou. Então a gente amplifica o acerto e minimiza o erro. Quando você olha, imagina que ao longo da tua trajetória foram inúmeros acertos também que vocês escalaram. Se você pudesse aqui listar o teu último grande acerto, qual acerto foi esse e de onde veio o insight? Teve algum aprendizado que te fez chegar nesse acerto? Teve algum erro que te fez chegar nesse acerto? Eu acho que eu vou citar aqui talvez um que talvez seja o mais transformacional, que criou um diferencial competitivo, que levou a empresa à liderança, a liderança em 2020, né? A gente assumiu a liderança do mercado pet em 2020, que levou a empresa a fazer um IPO extremamente bem sucedido e que ainda hoje é um grande sustentador de um diferencial competitivo no mercado pet. E essa história começou lá para 2014, 2015, quando começou a se falar em vender online. A gente só tinha rede física. E aí começou a história do online e naturalmente a gente viu que no Brasil era traço a venda do online para o segmento pet, isso em 2014 e 2015, mas que no mundo isso estava crescendo. E a gente acha que quando alguma coisa está crescendo no mundo, tem uma grande chance de crescer também no Brasil. Então me preocupei em começar a olhar para essa agenda. E aí, procurando pessoas, eu assim tive contatos com pessoas absolutamente especializadas e focadas no mundo online que me disseram literalmente o seguinte: você não tem a cabeça do mundo online, você tem a cabeça de um gestor físico. Para dar certo, você precisa ter estoque separado, você precisa ter um CEO separado, uma estrutura separada, porque o mundo online é outra coisa. Eu falei assim, tem que vender mais barato, ter uma estrutura apartada. Obviamente eu gosto de fazer contas. Eu falei, caramba, esse negócio não vai parar em pé. Essa conta não fecha. Tem algo errado nessa conta. Aí eu falei, não dá. E aí eu chamei internamente, não peguei um especialista, chamei internamente uma pessoa que tinha uma vontade genuína de aprender, que era um diretor de logística. Eu falei, esse negócio de vendas tem muito a ver com logística e tal. Perguntei se ele estava afim do desafio de entender o digital, mas sob a seguinte perspectiva, que nascesse um digital absolutamente integrado com o nosso físico, com a mesma estrutura, o mesmo estoque, etc, etc. Aí a gente foi, e ele topou o desafio, e a gente foi levantando as dificuldades de fazer isso. E entre as dificuldades, problema de estoque lógico que não bate com estoque físico, uma série de questões lá importantes que precisavam não só de ajustes de sistema, mas de ajustes de padrão de operação no mundo físico. Falei, ok, vamos fazer isso e vamos levar o tempo que for necessário para isso. E a gente começou esse processo em 2015. Quando a gente começou, alguns meses depois, a Amazon anunciou a compra da Whole Foods nos Estados Unidos, dizendo que era importante juntar o online lá com os pontos físicos. Eu falei, acho que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E justamente naquele momento começou a surgir com força a palavra omnicanalidade, que surgiu a partir da Amazon comprando a Whole Foods, essa mistura do digital físico. E você já estava antes olhando para o caminho. Mas foi um caminho longo para nós. A gente só teve o primeiro piloto em 2018. Quer dizer, a gente começou esse processo em 2015, foram 3 anos de preparação. Fez o piloto, ficou legal o piloto. Em 2019 a gente começou a rolloutar. 2019. Terminamos o rollout em 2019 e as vendas online já significavam 7% do negócio. E aí entrou o ano de 2020 e o que aconteceu? A pandemia. Nossa, estourou. Que nos pegou absolutamente prontos. Porque o quanto a gente pegou assim de calça curta, não tem online, a maioria. Mas a gente, por uma coincidência mesmo, a gente tinha feito a lição de casa e a gente tinha fechado o rollout em 2019. Foi o teu tempero, né? Foi 2020, março de 2020, explodiu a venda online. Então, o que era 7% virou 25%. Nossa. Só que não aconteceu nada com o nosso nível de serviço. A gente conseguiu manter, estava a estrutura muito bem feita.
Quando passou a pandemia, a expectativa é que entre os 7 e os 25 fosse recuar um pouco, mas na verdade aumentou o percentual. Foi para mais de 40% de vendas online, com mais de 90% de omnicanalidade, ou seja, produtos que saem da loja para chegar na casa do consumidor, e a gente simplesmente criou o melhor caso de omnicanalidade do mundo no segmento pet, e um dos melhores casos de omnicanalidade do mundo em qualquer segmento de varejo. Legal. Porque mais de 40% de vendas digitais, com mais de 90% saindo da loja. Gente, acho que isso aqui é visão de longo prazo misturado com o tempero do seu feeling, que a gente estava falando lá no começo, né? Sim. É um pouquinho de cada coisa. Exato. Mas, Sérgio, tá claro pra gente aqui o tanto de movimentação que você faz. Sim. Desde falir, acho que é uma primeira movimentação de tirar e extrair muito aprendizado dessa falência. Depois de ir pro IPO, chegar nesse momento, agora tá no momento de fusão, dando um baita passo super importante. Hoje, como o Sérgio faz para manter esse time com tanto movimento quanto você tem e que sai aí muita coisa da cabeça, do conselho, das pessoas que você está validando? Como que você alinha todo mundo para se manter constante nessas movimentações? Acho que basicamente com muita clareza de comunicação, com muito alinhamento de propósito. Que é o que eu aprendi na vida que mais gera engajamento. que é você mostrar que batalha que você está tendo, qual que é a guerra, qual que é a batalha e como é que você deve estar levando todos esses assuntos. E com muita leveza. Eu não acredito ser necessário, e felizmente eu consegui provar para mim mesmo que não era de fato necessário você ser áspero ou ser duro para conseguir as coisas, no sentido de criar um ambiente pesado. Que legal. Eu lembro que quando começou as primeiras reuniões de conselho, eu resolvi arrojar e levar o bom humor e pitadas de brincadeira dentro do ambiente de conselho, um conselho que era formal, que tinha grandes nomes lá, mas eu falei, mas são pessoas, são seres humanos. Então, uma coisa que para mim é fundamental é quando você está liderando uma empresa, ou quando você liderando uma empresa ou liderando um setor da empresa, você entender que tecnologia é importante, que tecnologia avança pra caramba, que tem um monte de coisa moderna aí acontecendo, mas que por detrás de tudo isso existe uma coisa que é chamada ser humano. E o ser humano é igual há séculos, há milênios. Tanto é que se você pega uma grande obra, parece que foi escrita ontem, porque quando a gente fala dos sentimentos do ser humano é igual. Então, liderar, antes de mais nada, entender de pessoas. E entender de pessoas passa por abertura, né? Você ter abertura, escutativa. A gente fala bastante sobre empatia, só que, na minha visão, a gente teve muita mudança do que é empatia. Empatia é, de fato, você tentar, de alguma forma, entender a visão do outro, sob a perspectiva do outro, mas ser o outro você nunca vai ser. Exatamente. A história que cada um carrega, sim, o que você aprendeu na vida, você pode tentar se aproximar, mas ser aquela história do calçar o sapato, sim, muito difícil, sim, de você calçar o sapato. Teu time deve ser um time extremamente engajado, porque tem um líder que tem paixão pelo que faz. Isso é algo muito nítido. Quando a gente olha pro teu desejo de futuro, pro teu desejo de construção estratégica, o que vem por aí, na tua visão? O que você imagina? Especialmente nesse momento aí de fusão, o que você deseja pros teus próximos 5, 10, 15 anos? A fusão sendo concretizada com a aprovação pelo Tribunal do CAD, eu passo a ter um novo desafio na minha vida e estou super motivado para enfrentar esse novo desafio, que é ser presidente do conselho da nova empresa, já que o Paulo Nassar, que é o atual CEO da Cobasi, será o CEO da empresa combinada. Uhum. E eu tenho um foco muito grande como presidente do conselho em garantir governança dentro desse ambiente de conselho, que fundamentalmente é o papel que o conselho deve ter, porque aqui eu tenho um desafio que não só eu, como 2 irmãos do Paulo, que são hoje executivos, vão para o conselho. Então, tanto para mim, quanto especialmente para
para nós três, né, a gente tem esse desafio de, por 20, 30, 40 anos, sermos operadores de varejo e de repente a gente se vê num lugar que a gente não é mais operador, que a gente não será mais operador de varejo. E a gente não confundir as coisas. Quem será operador será o Paulo. Ele é o executivo. E o desafio também para o Paulo é ele não confundir que ele é o operador da estratégia. Ele até faz parte da discussão da estratégia no ambiente de conselho, mas ele não define as estratégias como CEO. Então, ter essa separação de poderes para que essas coisas se complementem, um apoie o outro nisso, para mim é o que está por detrás do sucesso da fusão. Sabe o que está claro para mim? Que por trás do sucesso da Petz e do que vem aí pela frente é a tua clareza de papéis e responsabilidades. Sim. Todo o tempo você traz com muita clareza uma comunicação muito objetiva, muito simplificada, inclusive, para que todo mundo entenda para onde a gente está indo, como a gente está indo e, mais do que isso, qual o papel de cada um no nosso caminho. Isso, zero dúvida, Sérgio, é um baita diferencial, assim. Eu tô muito feliz por essa aula, porque não tem outra coisa, isso aqui foi uma aula. E antes da gente encerrar, o que eu queria fazer contigo? Queria fazer contigo um bate-bola. Que nesse momento eu quero ouvir sobre temas que pra gente são super relevantes, queria ouvir a tua visão. Tá bem? Bora lá. Cultura forte pra você é? Cultura forte para mim é uma cultura que sabe preservar na essência os valores e no periférico a adaptabilidade aos novos tempos. Maravilhoso. Demissão precisa ser? Demissão precisa ser feita com clareza, precisa ser feita preferencialmente com uma certa agilidade e com justiça. Quem precisa de motivação é? Quem precisa de motivação é talvez uma pessoa que vai ficar no mesmo posto por muito tempo, eventualmente até entregando o que a empresa precisa, mas dificilmente terá uma carreira de crescimento. Porque eu vejo pela observação real que pessoas que crescem profissionalmente, seja como empreendedor, seja dentro de uma empresa, são pessoas que não precisam de motivação externa. Elas têm essa motivação dentro delas. É o tal do motivo para a ação, né? É isso aí. CEO ausente é? CEO ausente é o maestro que vai ao banheiro enquanto a orquestra está tocando. O CEO precisa ter a varinha lá, senão a orquestra toca, mas não perde a referência. O CEO é uma referência para a empresa. E disciplina para você? Disciplina é você ter consistência. Disciplina é você ter um planejamento e você seguir esse planejamento. Disciplina é você não ceder a pressões de curto prazo, que sempre acontecem, porque o médio e longo prazo sempre vencem na história da empresa. Que aula, senhoras e senhores. Que aula, Sérgio. Obrigada. Obrigada por compartilhar exatamente o que é a proposta do CNP In-House. De maneira simples, prática, sem fórmula mágica, porque no final do dia não tem fórmula mágica. Tem mão na massa, aprendizado e o tempero do feeling que eu aprendi com você. Sérgio, deixa pra gente as tuas redes para que as pessoas acompanhem tanto insight bacana quanto eu pude ouvir hoje aqui e eu tenho certeza que elas também ouviram. Sim. Boa pergunta, tá vendo? Acho que é Sérgio Zimmermann Oficial, se eu não me engano, no Instagram. Mas precisa confirmar. Não tem nenhum problema. A gente vai colocar aqui nos comentários para vocês. A gente vai botar aqui o @ do Sérgio, porque eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Sérgio, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada nessa agenda corrida. Que honra ter você aqui. Obrigada por tantos ensinamentos. Parabéns pela condução da entrevista e parabéns pela iniciativa de estar trazendo lideranças aqui para tocar em assuntos tão importantes para que as pessoas que estejam empreendendo ou que pretendem empreender tenham a oportunidade de ouvir
com a experiência dos outros e naturalmente traçar o seu próprio caminho. Esse caminho é super importante. Bora lá! Gente, obrigada a você que chegou até aqui. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, foi porque você aprendeu tanto quanto eu pude aprender. E se você aprendeu, aproveita agora. Deixa aí o teu like, deixa aqui a tua estrela pra gente no podcast, porque o nosso objetivo é cada vez mais alcançar os empreendedores. Além disso, envia para algum pequeno, médio empreendedor que precisa dessa aula prática e efetiva. Eu te espero no próximo episódio. Sem dúvida alguma, vem mais estratégia por aí e muito aprendizado. Valeu!